Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês de casa que estão acompanhando o nosso canal TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Fabiana e eu estou trabalhando com vocês a disciplina de matemática. O que será que nós temos na aula de hoje? Venha ver, acompanhe comigo. Nós temos aqui hoje, vamos trabalhar situações, problemas com semelhança de triângulos. Nós estávamos trabalhando triângulos, trabalhamos características, propriedades, os casos de congruência, trabalhamos também a rigidez. Agora vamos trabalhar algumas situações, problemas envolvendo estas aprendizagens anteriores, tudo bem? Antes, vamos dar apenas uma recordação aqui do que trabalhamos em aula anterior. Nós trabalhamos a congruência de triângulos, vimos que para que eles sejam congruentes é necessário ter lados, proporcionais, ângulos congruentes. Trabalhamos esses casos, os casos de ângulo, lado, lado. Eu acredito que você se recorde. E vimos também a rigidez dos triângulos, que é muito utilizado aí, principalmente na engenharia, por ele ter essa rigidez, por ter essa firmeza. Assim, a gente viu aí alguns triângulos, fizemos algumas análises em relação a ângulos, em relação a lados, vimos a nomenclatura, a classificação deles quanto aos lados e quanto aos ângulos. E hoje vamos para essas situações, que traremos esses conteúdos novamente aqui em relação aos problemas utilizados. Tudo bem? Então vamos lá, prepare o seu material. Você aí que acompanha a aula, que tem um caderno, um estojo, que sempre está trabalhando, tentando executar comigo os problemas, tente também fazer, é muito importante que você pratique. Eu trouxe aqui um primeiro problema, um primeiro desafio. Utilização dos casos de congruência. Vamos utilizar neste problema um caso de congruência. Na figura, AB é paralelo a DE. Então, vamos analisar cada parte, AB é paralelo a DE. E C é o ponto médio. C é o ponto médio de quem? Do A até o D. Determine os valores de X e de Y. Vamos determinar então. Como eu posso determinar? Como eu posso encontrar o valor? Primeiro, vamos analisar qual o caso que nos garante esses triângulos serem congruentes, serem semelhantes. O que nos garante? Vamos observar. Foi dada uma informação muito importante. Disse que o ponto C, aqui, ele é exatamente o ponto médio de A até D. O que significa ponto médio? A gente precisa saber. Ponto médio quer dizer que pegou aquela reta e partiu ela ao meio, não é verdade? Isso é o ponto médio. Assim, eu posso afirmar que de A até C tem a mesma medida do C até o D. Esses lados aqui são congruentes, possuem a mesma medida. A C é igual a C a D, tem a mesma medida. Exatamente por ter dito que C era o ponto médio de A até D. Entendido? Quando fala para nós que este lado, ali tem a metade, e eu posso também observar agora, o ponto C fez o que com esses dois ângulos? Observe aqui esses dois ângulos. Nós trabalhamos, dentro das relações dos triângulos, uma propriedade chamada OPV. Isso mesmo, oposto pelo vértice. O que eu posso concluir? Este ângulo aqui, eu tenho um ponto de encontro. Este ângulo é oposto ao outro.
a este outro ângulo aqui. E eu posso concluir que estes dois ângulos são congruentes, têm a mesma medida, devido à propriedade oposto pelo vértice, OPV. Daí, depois de fazer essa análise, eu percebo que estes dois triângulos, o ABC e o CDE, eles têm o quê? Um ângulo de 60 graus, ok. Eles têm um lado igual, que seria a medida aqui do ponto médio, onde a gente fez o ponto médio, e eles também têm esse outro ângulo igual a partir do OPV. Assim eu descubro qual caso de congruência foi utilizado aqui para que eu possa descobrir o valor de x e y. Qual é o caso? Ângulo igual, ângulo de 60, esse lado que foi nos dado a partir do ponto médio, ângulo lado, e esse outro ângulo que a gente encontrou através do OPV, ângulo, lado, ângulo. Estes triângulos são semelhantes. Ficou fácil descobrir o valor do x e do y? Sim. Por quê? Se disse para a gente aqui, observando o ângulo de 60 e esse ângulo B, que nós não sabemos, vamos colocar aqui dois risquinhos. E aqui também eu tenho um ângulo E, vou colocar dois risquinhos. Exatamente por quê? Se esse ângulo é igual a esse e aqui 60 é igual a 60, consecutivamente esse terceiro ângulo de cada triângulo também são iguais. Assim, esse ângulo, olha, AB, que é 60 para dois tracinhos, está aqui para 60, dois tracinhos. Significa que o x tem a mesma medida, não tem? Olha aqui, esse x tem a mesma medida desse lado. X é igual a 5. E aí, falta a gente descobrir y. É fácil descobrir y? Também. Vamos pelos ângulos, a gente analisa pelos ângulos. Eu tenho aqui o ângulo com um risquinho, que formou o 7, com dois risquinhos. Então, de aqui um ângulo e esse ângulo, e o valor 7. Se você levar para outra imagem, ou fazer essa mesma observação dos ângulos, você observa um risquinho, dois risquinhos, né? O ângulo 1, ângulo 2, vamos chamar assim. Esse lado, então, é igual ao valor do outro lado. Y é igual a 7. E que 7 feio, ficou muito feio, vou apagar. Olha, vamos colocar aqui, então y é igual a 7. Compreenderam? Sim? Que bom! Então vamos para o próximo problema que eu trouxe aqui. Vamos praticar mais um pouco. E como eu disse, você que já está aí com o material em mãos, você que já está com o seu estojo, o seu caderno, pratique comigo para você aprender mais, cada vez mais. Mais um pouquinho então. Analisem esses dois triângulos e as informações que nos foram dadas. Os triângulos ABC e MNP são congruentes, já afirmou para nós. Pelas indicações, determine o caso de congruência e as medidas x e y. Então, ele quer que a gente descubra o caso. Seria ângulo lado ângulo? Vamos ver. Qual seria esta informação? De onde a gente vai tirar? Observando aqui os nossos triângulos. Já foi dito que eles são semelhantes, que eles são congruentes. Vamos analisar. Olhem aqui o ângulo. 60, 30. Lado 2, lado 3. Analise o outro. Ângulo X, ângulo 1, ângulo Y. Lado 3, lado 2. Opa, tem uma coisa aqui que a gente já está analisando, você de casa analisou comigo? Olha aqui, lado 3, lado 3. Ângulo 1, ângulo 1.
lado 2, lado 2. Ah, Fabiana, está fácil. Está mostrando que eles têm estas informações semelhantes. Lado, ângulo, lado. Não é mesmo? Já descobrimos assim o quê? O caso de semelhança, né, de congruência desses triângulos. Lado, ângulo, lado. E agora eu preciso descobrir ainda os valores de x e y. Bem tranquilo? Porque veja bem, analisem pelas informações. Lado 3, ângulo 1, aqui tinha 60. Então, o ângulo 1, lado 3, que é semelhante, MN e AB, aqui o nosso x vale quanto? O mesmo valor do ângulo B. O nosso x vale 60 graus. E o nosso y consecutivamente, mas você pode observar também, ângulo 1, lado 2. Ângulo 1, lado 2. O nosso y vale 30 graus. Confere? Vocês compreenderam? Sim? Analisaram aí esse nosso caso de congruência? Que bom! Então eu vou trazer mais um problema. E eu quero que você pense comigo, trabalhe comigo, para que a gente possa juntos descobrir a solução. Tudo bem? Vamos lá. Analisem esse. Agora, uma outra figura, mas com informações muito importantes para a gente chegar à solução. Na figura, ângulo B é congruente ao ângulo C. Pelo desenho também já nos mostrou, né? Olha, um risquinho, um risquinho. Esses risquinhos nos indicam congruência. O lado, o que que disse pra gente? Que o lado AB, que o lado AB é congruente ao lado DE. Também já foi nos mostrado pelos risquinhos que apresentou a imagem. Nessas condições, determine para a gente o y e o x. Você também considera tranquilo? Você está analisando o quê? O que que você observa nessa imagem que vai te ajudar a descobrir o valor de x e de y? Os lados e os ângulos. Você observou que aqui nós temos 90 graus no ângulo A e 90 graus no ângulo D? A gente pode ainda usar aquela nossa propriedade OPV, oposto pelo vértice. Se aqui eu tenho um oposto pelo vértice, eu posso dizer que este ângulo, vamos chamar de ângulo 2, é igual ao ângulo 2 da outra figura? Sim, pelo caso de OPV. E agora, como que eu descubro? Analise aí através dos ângulos. O nosso valor aqui de ângulo de 90 até 2 risquinhos vale 4. Eu vou levar esta informação para o outro triângulo. Olha, ângulo de 90, ângulo de 90 com um lado 2 risquinhos, vale x. Assim, eu chego à resposta. Eu tenho, né, que concluir que o nosso x vale 4 centímetros. O nosso y ficou muito fácil, mas eu volto a analisar. Um ângulo 1, ângulo 2. Esse formado aqui pelo lado y. Pelo lado BC, que nós chamamos de medida y. E o nosso lado aqui, CE, um ângulo 1, ângulo 2, ele vale quanto? 5. Se a gente trouxer estas informações, fazer essa relação, essa análise, vamos descobrir que o y é igual a 5 centímetros. É bem tranquilo, não é? Às vezes parece fácil, mas aqui a gente precisa saber trabalhar as relações dos lados e dos ângulos. Bora para mais um?
Então vamos lá. Veja o que eu trouxe para vocês. Nos triângulos Lua e Amo, os elementos congruentes estão assinalados com marcas iguais. Então analisem. Eu tenho aqui dois triângulos. Olha, o triângulo Lua e o triângulo Amo, né? É L-U-A, A-M-O. E ele disse para a gente que os elementos congruentes estão assinalados com as marquinhas iguais. Sempre estão, né? As imagens sempre trazem isso para a gente. Dois risquinhos. Aqui o lado 2, o lado 2 também. O ângulo 1 risco, o ângulo 1 risquinho. O que ele está mostrando para a gente? Está mostrando que estas imagens, né, nesta medida, elas têm valores iguais. O LA tem a mesma medida do A até o O. O ângulo A tem a mesma medida do ângulo O. O ângulo L tem a mesma medida aqui do ângulo A em relação ao segundo triângulo. E, por consequência, eu posso garantir que o ângulo U também é igual ao ângulo M. Isso a gente pode garantir. Veja bem o que está dizendo para vocês. Sabendo que do U até o A, essa medida é de 10 centímetros e que do L até o A, aqui, do L até o A, mede 8 centímetros, pode-se dizer que de A até O, então ele quer aqui A até O, e M até O, o MO, medem respectivamente quanto que mede esse lado AO e quanto mede o lado MO. É isso que ele quer de nós. Você de casa consegue pegar estes dois triângulos e analisar que o segundo, ele é quase um reflexo do primeiro? Você percebeu isso? Dois risquinhos, ângulo 1, ângulo 1. É como se eu apenas tivesse deslocado a imagem aqui e copiado, fizesse outra imagem igualzinha? Então ficou muito fácil, não ficou? Qual seria o valor da medida aqui AO? Os mesmos 8 centímetros. E do valor MO? O mesmo aqui do UA ou AU. Não é verdade? Assim, a gente descobre que a alternativa correta seria a letra C. E você conseguiu acertar? Eu espero que sim. Vamos aqui agora encerrar a nossa aula. O que nós estudamos? Não se esqueça, hein? Guarde aí que hoje a gente fez atividades, nós praticamos um pouquinho mais em relação à semelhança, congruência de triângulos. Ali eu trouxe situações, problemas com semelhanças de triângulo. E nós vimos os casos, observando ângulos e lados e assim descobrindo medidas que não estavam presentes na imagem, mas que foi solicitada na consigna. Tudo bem? Sim? Aqui eu vou agradecer a sua presença, a sua participação. Eu digo sim para vocês que estão aí, agradeço imensamente a participação e envolvimento. Espero que você continue presente. Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e até a próxima!